No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender de uma vez por todas as operações de elementos sólidos no ArchiCAD. Também conhecidas como OS, as operações de elementos sólidos permitem criar formas complexas por operações booleanas, incluindo subtração, adição e interseção. E o melhor, se você modificar a posição ou os atributos dos elementos que participam da operação, todos os elementos ligados a ele serão atualizados automaticamente. O caminho para chegar nessa janela é a partir do menu Modelagem, Operações de Elementos Sólidos, ou você também consegue, ao selecionar o elemento, clicar com o botão direito, Conectar Operações de Elementos Sólidos. Nas OS, os elementos podem desempenhar dois papéis. Alvo, que é o elemento cuja geometria sofrerá alteração causada por um operador, e o operador, que vai causar uma alteração na geometria do alvo. As operações têm 5 tipos: interseção, subtração, subtração com extrusão para cima ou para baixo e adição. Aqui nós temos um exemplo para cada tipo de operação. Nesse arquivo temos o antes e o depois para vocês verem o efeito dessas operações. O link desse arquivo, para esse exercício, vai estar na descrição desse vídeo. Então, apresentando de modo geral, nós temos aqui do lado esquerdo os elementos antes da operação de elementos sólidos e do lado direito os elementos depois das operações. Vamos começar a partir de uma operação de interseção. No nosso caso, nós vamos querer usar um painel ripado para conseguir fazer com que ele fique apenas dentro dessa curva orgânica. Usando a operação de elementos sólidos, eu posso selecionar aqui o nosso painel ripado como alvo, eu posso selecionar o nosso morph orgânico como operador e posso fazer uma relação de interseção. E nós podemos fazer isso com paredes, com guarda-corpo, com diversos elementos que têm uma geometria 3D no ArchiCAD. Aqui na subtração nós temos também os dois elementos, mas ao invés de fazer o ripado ser dentro do elemento orgânico, nós vamos fazer ele ser fora, um negativo. Então, para isso, nós vamos selecionar agora o painel ripado como alvo, vamos selecionar o morph como operador, vamos escolher subtração e executar. Assim, nós conseguimos chegar exatamente nesse resultado. Sobre subtração com extrusão para cima, talvez vocês conheçam alguns exemplos que nós já trouxemos em vídeos aqui no YouTube de como fazer essa subtração a partir de terreno. Mas uma aplicação bem específica para interiores e bem usual é quando nós inserimos cubas metálicas ou de louças para uma bancada que tem também um armário por baixo. Nesse caso, o ideal é nós usarmos uma subtração com extrusão para cima, em que os alvos são tanto o armário quanto a bancada e o operador é justamente essa cuba metálica. Vamos escolher a operação subtração com extrusão para cima e executar. E agora nós conseguimos chegar no resultado de uma cuba funcional sem interferências do armário. Caso contrário, essa situação aconteceria. Você não conseguiria ver o fundo da sua cuba. Um outro exemplo muito usual para arquitetura e arquitetura de interiores é a inserção de luminárias no forro de gesso. Para conseguir chegar nesse resultado, vamos precisar de uma subtração com a extrusão para baixo. No nosso caso, nós vamos fazer com que o forro seja o elemento que vai sofrer uma alteração na geometria, ou seja, o nosso alvo, e nós vamos selecionar todas as luminárias como operadores. Escolher a operação de subtração com extrusão para baixo, porque o lado que nós vamos ver vai ser justamente o lado de baixo, e vamos executar. Agora nós não temos mais a interferência do forro no nosso luminotécnico e temos uma visão total justamente dessa luminária. E por fim, no exemplo de adição, para não ficarmos sempre no mesmo exemplo de terreno, que nós também já abordamos aqui, eu trouxe uma arquibancada infantil modelada com a ferramenta Laje e fiz um corte para vocês conseguirem visualizar a aparência dessas lajes quando nós modelamos. Se nós selecionarmos todos os elementos como alvos e também como operadores e escolhermos uma operação de adição, nós conseguimos executar e não vamos ver mais a interferência de repetição desses elementos. Eles todos vão ser considerados como um elemento único.
E para conferir se o seu elemento original chegou no teu resultado final, você consegue, a partir do 3D, ter uma resposta visual bem clara desse impacto. E o melhor, se você desligar o vegetal do elemento que está causando essa operação, seja como alvo ou como operador, você pode colocá-lo no vegetal que já vem dentro do próprio ArchiCAD de operações de elementos sólidos, e mesmo que você desligue esse vegetal, você ainda assim vai conseguir manter essa operação. Você não precisa visualizar o elemento para garantir que essa operação continue valendo para ele e para todos os relacionados. E aí, você tem outras aplicações de operações de elementos sólidos que gostaria de ver aqui no canal da Sala BIM? Mande aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar com seu amigo que também gostaria de ver esse tipo de conteúdo.